quem somos nós? Nós somos os espíritos, os seres inteligentes do universo, e espíritos imortais, que, uma vez criados por Deus, passamos a eternidade com Deus. Fomos criados simples, isto quer dizer, sem o discernimento do bem e do mal. Da mesma forma, fomos criados ignorantes, isto é, sem o conhecimento das ciências. Mas somos mentes perfectíveis, vamos chegar um dia à perfeição absoluta. Um dia seremos Cristos, habitaremos as esferas cristianas. Isso dito pelo próprio Cristo. Vós sois deuses, pode fazer tudo o que eu faço e muito mais. É um grande ponto de interrogação, como vós sois deuses. Poder fazer tudo o que ele faz e muito mais, quer dizer, a evolução do Cristo continua. E nós vamos chegar lá e tudo continua, não tem fim, é a eternidade ao nosso dispor. Nós não temos como medir a eternidade, não é suscetível de tempo e de espaço. Mas nós temos o Cristo como uma medida para nós, o nosso guia, o nosso mestre, o exemplo que devemos seguir. E para conhecermos bem quem somos nós, temos que analisar bem quem é o Cristo, quem é Jesus. Podemos dizer bem assim, como ele coloca numa pergunta depois: o Cristo não é Jesus, mas Jesus é o Cristo. E ele, sabendo disso, que ninguém sabia quem ele era, ele faz uma pergunta aos seus discípulos, um particular, longe do povo. O que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? O que dizem eles? Quem eu sou? Aí um dos discípulos toma a palavra e responde. Uns dizem que tu és João Batista, ressuscitado dos mortos. Outros dizem que tu és Elias, ou Jeremias, ou algum dos profetas que deveria de vir. Mas o Cristo queria saber mais a fundo essa questão. Pergunta aos seus discípulos: e vocês, que dizem vocês quem eu sou? E dá um silêncio, ninguém sabe quem é o Cristo. Conhecem Jesus, filho do carpinteiro, filho de Maria. Sabiam que ele era profeta porque já fazia os seus prodígios. Mas quem ele era realmente, ele queria saber. Mas nesse instante, Pedro, envolvido por uma inspiração divina, lhe diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então o Cristo lhe sentencia essa verdade. Bem-aventurado és tu, Simão Pedro, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou essas coisas, mas o meu Pai que está no céu. Então ali eles ficam sabendo quem é o Cristo, tanto falado nas Escrituras, anunciado pelos profetas. Isaías já tinha falado isso há 600 anos antes da vinda do Cristo, anunciando essa chegada do Messias. Eles sabiam das Escrituras, mas não sabiam que o Cristo estava no meio deles. Sabiam que no ano 1 do nascimento do Cristo houve aquela grande massacre pelo Herodes, mandando matar todas as crianças de 0 a 3 anos, porque veio o boato de que um rei enviado do céu ia nascer, ia comandar a nação. E ele, para se precaver contra aquilo, mandou matar todas as crianças daquela idade, julgando que era matado o Messias, o enviado do céu. E assim o tempo passa. 30 anos depois, o Cristo no meio deles. Eles sabiam daquela barbárie que aconteceu, mas não conseguiu julgar que ele estava ali, que anjo Gabriel tinha conduzido José e Maria, sempre escapando das armadilhas dos perseguidores. Então o Cristo
se declara entre eles que ele estava ali. Mais adiante, em outro momento, diante da samaritana, buscando água no poço de Jacó, também ele se revela a ela, dizendo que ele é o Messias. Fala de particularidades da vida dela. Ela se emociona e compreende que aquele, para saber tudo aquilo, só poderia sim ser um enviado de Deus. E ela sai feliz e diz que vai contar para todo mundo. E ele diz: é o que eu esperava que tu fizesse. Em outro momento também, bem mais difícil, na casa de Benjamim, numa reunião anual, onde era costume ler os textos antigos. Eles conheciam Jesus, não o Cristo, mas eles conheciam Jesus, que já se manifestava naquele meio do povo, pregava nas sinagogas, lendo as Escrituras, fazendo interpretações muito bonitas. Então eles convidam ele para fazer aquela leitura no dia. E ele, prontamente, vai lá e abre o texto em Isaías, onde fala justamente dele. Então ele faz essa leitura. Mas ele lê o texto até a metade e para. E os outros ficam naquele suspense. Mas por que tu leu só até a metade o texto de Isaías? E o resto? Ele diz: o resto é o futuro. O que interessa é o presente. E o presente está aqui agora. E eles não compreendem. Mas que presente é este? Ele fala do Messias que vai vir. Pois é, eu sou o Messias. Aí Benjamim se escandaliza. Mas isso é um absurdo. É um falso profeta. Tens que redimir-te. A punição é grave, tu sabe disso. É heresia. E aí o Cristo sentencia: não, eu sou o Messias, como falado por Isaías, que aqui está na Escritura. E ele diz: tu vais morrer por isso. E o Cristo diz: eu sei, eu vou morrer por isso, mas não será agora. Ainda será mais adiante. Porque ele, o doutor da lei, Benjamim, tinha este poder, diante de uma coisa tão grave que era, de um falso profeta, de sentenciar a morte. Ele tinha autoridade para isso e tinha testemunha, então não precisava levar ao julgamento. E disse para ele: tu estás denegrindo Moisés e os profetas. E o Cristo diz para ele: eu sou a lei e os profetas. Aí sim, fica extasiado com aquilo. Mas o Cristo vai embora e ninguém se anima a botar mão no Cristo. E assim todo mundo já fica sabendo que ele realmente é um Cristo, um enviado de Deus para aquele momento trazer a boa nova. Mas o que traz isso para nós, sendo os espíritos imortais, para viver toda a eternidade com Deus? O que tem para nós, diante desse conhecimento do Cristo, em relação a sermos deuses, sermos Cristos no futuro, bem distante? Tem outra passagem do Cristo que narra bem isso. Quando ele curava alguém, ele usava uma frase, ou duas frases especificamente. Ele dizia: tua fé te curou, vá e não peques mais. Em outro momento, no caso de um paralítico, ele disse: eu perdoo teus pecados, levanta e anda. E o paralítico assim, levantou e andou, foi embora. Mas, como sempre tinha à estreita os doutores da lei, cuidando dele, tentando pegar ele numa colocação dessas, se declarando superior para puni-lo, para prendê-lo. E ali tinha um doutor da lei que chamou a atenção também na hora. Quem tu pensas que é? Para dizer: eu perdoo os teus pecados. Que autoridade tu pensas que tem? Só Deus pode tirar o pecado de alguém, só Deus pode perdoar os pecados de alguém. E o Cristo lhe diz: o que é mais fácil dizer? Eu perdoo os teus pecados ou levanta e anda? Aquele doutor da lei não observou o grande milagre, dito milagre na época, que a gente sabe que não é milagre, é o poder, o amor, a energia do Cristo que curava o paralítico.
no céu, no sul, não importa. E ele ficou preso naquela palavra para condenar o Cristo. Eu perdoo os teus pecados. De onde vem o teu poder? E ele diz, o meu poder vem desde antes desse sistema de coisas existir. Aí que entra a nossa história. O que quer dizer este sistema de coisa existir? O que é isso? É o planeta Terra. Antes do planeta Terra existir, o Cristo já existia. Ele diz, eu já era antes disso. Eu sou a lei e os profetas. Ninguém veio ao mundo sem a minha autoridade, sem a minha permissão. E assim entra a nossa história. Se nós pensarmos assim, o Cristo, criado antes do planeta Terra. Quantos anos tem o planeta Terra? Pesquisando a ciência atual, Carl Sagan, no relógio, no calendário cósmico, ele diz que a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Esse é o tempo de criação da Terra até agora. 2.000 anos atrás, ou 2.000 à frente, para bilhões de anos não é nada. Então, poderíamos dizer que o Cristo tem, no mínimo, 4,5 bilhões de anos. Mas para se chegar à condição de Cristo, talvez tenha levado mais uns 4 bilhões de anos de evolução, de trabalho, de aprimoramento, de conhecimento das coisas, para poder elaborar um globo como este. Só que o Cristo não é só o fogo criador. Isso é que é importante a gente observar. Deus é o Pai, o Criador de tudo que existe. O Cristo é o fogo criador disso que existe também. Mas o Cristo também foi o co-criador do sistema de capela. Aquele que a gente chama dos degredados de capela vieram para cá. No caso, podemos dizer que ali também é o jardim do Éden, que foram expulsos Adão e Eva, no caso, centenas de milhares de espíritos degredados para a terra. O Cristo também é o responsável por este sistema. E o sistema de capela é um sistema mais complexo que o planeta Terra. Então, a razão nos diz que deve ter levado mais tempo de elaboração desse sistema capela que a própria Terra. Mas vamos deixar pelo mesmo tempo, que é 1 bilhão a mais, 1 bilhão a menos de anos. Então, o Cristo vamos somar 9 bilhões de anos, mais uns 4 de aprendizado, de evolução, são 12, vamos fechar a conta para 13 bilhões de existência física do Cristo. Uma mãe, a gente pergunta para uma mãe, o filho com 13 anos, ela vai dizer, meu filhinho tem 13 aninhos. Se a gente vai perguntar para Maria, ela vai dizer, meu filho tem 13 bilhões de anos. É bem diferente. E nós chegaremos a Cristo. Esse é o marco que nos aguarda. E o Cristo está sempre evoluindo, porque sabemos que Ele é o diretor do nosso planeta, é o responsável pelo sistema solar, mas igualmente tem o responsável pela nossa galáxia, que é muito além do Cristo. Então, o Cristo ainda não chegou a esse patamar de ser o responsável pela galáxia. Então, a eternidade está aí, à nossa frente. Não temos como medir esse tempo. Nós pegamos o Cristo como um marco, podemos imaginar o tempo que nos espera diante da eternidade para a nossa grande evolução moral e intelectual. 4,5 bilhões de anos, 10 bilhões de anos, para nós não vai fazer diferença. A gente está aqui ainda engatinhando, surgimos nos primatas, nas cavernas, há 400 mil anos atrás. Quer dizer, estamos ainda engatinhando, sendo bebê ainda nessa grande evolução que nos aguarda. Temos a grande responsabilidade, como diz o profeta Isaías, e o Cristo próprio sempre chama a atenção do Isaías, quando ele diz, tem os olhos de ouvir, os olhos de ver e ouvidos de ouvir, mas não ouve ninguém, porque a gente sabe disso, mas parece que aquilo passa batido na nossa mente,
todas as religiões leem esse texto no Evangelho, em Marcos capítulo 8, versículo 27 a 30, e sabem quanto ao Filho do Homem, que ele é o Messias enviado. Mas talvez muitas vezes eu pouco tinha notado tendo essa percepção cognitiva de que o tempo que o Cristo está no nosso meio, para ele ser o co-criador do planeta Terra. Vendo uma palestra do Divaldo Franco sobre esse tema, ele diz: Deus, é o Criador Supremo. Como é ser co-criador? Deus tira do fluido cósmico universal uma grande massa incandescente que contém todos os elementos necessários, todos os elementos que aqui estão no planeta Terra. Tudo que é elemento da tabela periódica está no fluido cósmico universal. No caso, o fluido universal abrange dois elementos gerais: espírito e matéria. E, acima de tudo, Deus, o Pai, o Criador dessa essência. Então, Deus traz para esse canto da galáxia essa massa incandescente e chama o Cristo ao trabalho: filho, vamos fazer o planeta Terra. E ele aceita a grande missão. E ele chama outros tantos milhares de Cristos, que nem ele, uma falange, como a gente diz, de espíritos superiores, e vamos elaborar a nossa cocriação. E assim se estende esse trabalho, passando por diversas etapas do período primário, secundário, terciário, quaternário, na evolução do planeta, até passando por todas essas etapas, surgindo nós, seres humanos. Como ele diz, todos os elementos estão enraizados no fluido cósmico universal, tem que ser trabalhado. O que é matéria, e o que é espírito. Então, se usa muito o termo para a gente se compreender como é que funciona o despertar do espírito na matéria. O espírito dorme no mineral, ele sonha no vegetal, movimenta-se no animal e acorda no nominal, quando a razão está no ser que já está completo, o corpo humano, porque todo o elemento espiritual é trabalhado instintivamente, ou energeticamente, primeiro no mineral, depois no vegetal, e vai indo aquele instinto do vegetal, procurando a luz, o sol, a raiz, a água, e assim vai indo, se elaborando. E nessa transição do vegetal, tem uma transição muito bonita de se ver, que eu nunca vi, mas fala na ciência, eu creio na ciência, todo mundo sabe. A transição do vegetal para o animal, do zoofito, uma planta que já começa a ter raízes sanguíneas, ou veias, desenvolvendo o sangue, e assim vai indo aquela transição. E quem lê as obras do André Luiz consegue acompanhar cada detalhe da evolução de espécies que futuramente vão montar o corpo humano, tudo feito separadamente. E junta-se no grande laboratório espiritual, como se diz, vem elaborando todo o sistema da evolução do corpo humano, e automaticamente a energia para dar o grande despertar do espírito consciente. Então, tudo isso, o Cristo foi trabalhando com esses grandes milhares de outros Cristos. E assim, uma passagem bíblica maravilhosa também, Divaldo Franco falando, não esse termo, mas a outra ele bota a interrogação. Deus é o Criador, Cristo é o co-criador, o Cristo fez tudo, então o Cristo que nos criou é o irmão mais velho tomando conta de nós. E na Gênesis mosaico, o 6º dia da criação está bem colocado, uma coisa que eu não tinha me despertado para aquilo. E depois vendo no YouTube, no TikTok, tem muitos videozinhos e que a gente começa a olhar e começa a ir os pastores, os padres, os bispos, cada um tem uma opinião sobre aquilo, e a gente, eu não tinha me tocado sobre essa questão, está bem dita na Gênesis, quando Deus foi criar o homem, e está escrito: façamos o homem nossa imagem e semelhança. E ele diz assim:
Como assim Deus está sozinho no universo? Por que ele vai dizer, façamos o homem nossa imagem? Quer dizer, tem outros tantos ali junto com ele. Então, aí a gente observa, é o Cristo que está ali, nós somos a imagem e semelhança do Cristo. Então, nós aqui estamos. Mas é um assunto que tem que ser muito bem estudado, mas está ali bem colocado na Bíblia, como agora, muito pesquisado para o lado positivo quanto para o lado negativo. Então, a gente tem que saber o que escuta e de quem escuta. Ver o que a intenção dessa pessoa quer. Porque tem agora grandes achados arqueológicos que vêm mostrando os 10 mandamentos antes de Moisés. E dizem, aqui está a farsa da Bíblia, a farsa dos 10 mandamentos. Em tal época, 1000, 2000, 3000 anos antes de Moisés, está aqui um achado mostrado, catalogado, certificado pela ciência, lei semelhante aos 10 mandamentos. Isso é uma farsa da igreja. Mas se nós olharmos para o lado negativo, a gente, poxa, é mesmo. Mas vamos olhar para o lado positivo. As leis morais, as leis divinas é uma só. O Cristo é 4,5 bilhões de anos que comanda tudo. Ninguém jamais veio ao planeta sem a permissão dele. A civilização mais antiga que tenha havido é a permissão do Cristo. E aquela civilização teve leis também para organizar o sistema social. Então, o Cristo, através de algum desses daquela civilização, que tinha mediunidade natural, passou para ele as mesmas leis. Não pode ser leis diferentes. Se é leis divinas, não importa o tempo, vai ser sempre a mesma. A lei de Moisés, propriamente dita, mudou com o tempo. Moisés vinha adaptando a lei ao povo, mas a lei divina é uma só, ela não muda. O que ela foi, lá na Mesopotâmia, agora me veio o nome desse achado histórico. Hammurabi. Código de Hammurabi. Então, ali está esses escritos segundo as leis de Moisés, idêntico. Mas as leis morais é a mesma em todo o universo. No universo, não é só no planeta Terra, é para todos, somos os seres inteligentes do universo. Se nós irmos para Marte, para Vênus, para Saturno, ou sairmos da galáxia, o sistema é mesmo, é Deus. A lei maior, amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo a ti mesmo. Então, as leis morais, independente do tempo mais antigo que seja, será a mesma. Então, se nós olharmos com os bons olhos, vamos ver que realmente não tem, se encontrasse uma lei oposta à lei de Moisés, vão ficar atentos. Tem que ser idêntica. E assim é. Claro que o Cristo, para nos fazer compreender esta lei, veio e reduziu ela a 2 vezes os 10 mandamentos. Dando um mandamento maior: amai o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. O resto basta. E se a gente seguir isso, está seguindo o resto automaticamente. Então, as leis morais são iguais desde o princípio dos tempos. E assim a gente vai galgando a nossa evolução aos passos do Cristo, o nosso co-criador. E Deus é Deus, o Criador natural de tudo o que existe. Um dia nós seremos co-criadores. Já somos co-criadores também, fazendo a nossa parte nessa luta natural da transição planetária. Depende de nós. A espiritualidade superior está aqui, nos auxiliando. Está vindo mais uma massa de espíritos elevados. Dizem eles que está saindo numa média de 4 bilhões de espíritos sendo degradados. Nós somos 8 bilhões atualmente no planeta Terra, mas a metade vai ir, nós vamos ver essa. Ninguém vai notar nada. Porque assim vai indo 100, 200, 300, 100, 200, 300 estão voltando automaticamente, e de outros sistemas. Por isso que a lei é universal. Estão vindo seres que já habitaram na Terra, que hoje estão habitando Saturno, que estão indo mais evoluídos, outros que nem nunca vieram ao planeta Terra, do sistema de Alcione, de Sírios. Então, um espírito altamente evoluído estão vindo de outro sistema.
vão vir mais 4.000 espíritos e 4.000 vão ir, a gente nem vai notar. Quando vamos olhar, vamos ver, mano, já estamos em 9.000 a 10.000 pessoas na Terra e nem percebemos essa transição. Vamos perceber no intelectual da massa total que mudou. Chegou 4.000 novos. Vamos dizer que nós aqui, ainda merecedores de ser os justos herdeiros da Terra, vamos desencarnar daqui a 20, 30 anos, 40 anos, dependendo da idade de cada um. E quando nós renascermos, nós vamos ser filhos desses pais de alta evolução espiritual. Então nós já vamos chegar com um cuidado diferenciado, e isso há um tempo curto, não é há 300, 400 anos, não. É uma geração luz e a coisa mudou na Terra. Então, para isso que temos que estar atentos a nós mesmos. Como disse um outro colega no YouTube, não sei dizer qual é a filosofia que ele defende, ele diz: aproveite este grande momento de transição. É agora, para nós que temos aqui aos 40, 60 anos, 70, esse é o momento de vocês. Aproveite esse embalo, observe o que está acontecendo na Terra, para vocês retornarem e fazer parte dessa evolução. Porque vamos estar lá na pátria espiritual, vou botar mais 20 anos de existência física aqui, desencarnamos, ficamos lá mais 20 anos de um estudo onde a espiritualidade vai nos organizar, vai nos trabalhar, vai nos ensinar o que é o futuro na Terra daqui a 40 anos, e nós vamos chegar com nossos pais altamente evoluídos, moralmente, claro, intelectual, com certeza, mas diante do atual moral da Terra, vai dar um salto muito grande, porque a Terra hoje está evoluindo extraordinariamente no intelectual, e o nosso moral está assim forçado. Então é necessário mudar essa civilização para equilibrar o sistema. Intelectualidade e moralidade. Então, quando nós chegarmos, os nossos pais serão Chico Xavier. O Chico Xavier mesmo disse, pediu o Espírito Emmanuel que gostaria de renascer no Brasil de novo, porque ele ama, ele é brasileiro de coração. E o Emmanuel foi conversar com o Cristo, e o Cristo disse: não, Chico vai lá para os... Agora esse que está em guerra lá... no Oriente. O Cristo o Chico vai nascer lá naquele lugar, Israel. Então, ele vai trazer algo maravilhoso para Israel. Assim como está Emmanuel já no nosso meio, assim como eles dizem, também está reencarnando Francisco de Assis e tantos outros espíritos nesse nível imaginário. Uma dúzia, ou melhor, centenas de Chico, centenas de Francisco de Assis, centenas de tantos outros espíritos elevados, Gandhi, Madre Teresa e de todas as filosofias, independente de ser ou não cristã, porque eles nos dizem também, querendo ou não, todo mundo é cristão no planeta Terra, porque o Cristo é o Criador. Então tu pode defender tua filosofia o que quiser, um dia tu vai dizer: tá bem, sou cristão, porque não tem saída. É a mesma coisa que nós recusarmos a paternidade. Não adianta, pode fazer o exame de DNA e meu pai é aquele, minha mãe é aquela. Um dia vai chegar, o meu co-criador é o Cristo, não tem saída. Então, a religião em si não é vai ser cristã, mas vai ser o amor. Porque a gente não sabe, não dá para a gente saber. Espiritismo, cristão. Catolicismo é cristão. Os evangélicos são cristãos. Mas todo mundo está numa certa divisão. Mas a lei maior, a religião em si, que é a essência entre os seres humanos, é o amor. Como essa fusão real vai se acontecer, vamos esperar para ver. E assim, então, agradecemos esse momento de amparo, de luz e amor. Passamos a palavra ao nosso